Olha, eu vou te contar uma coisa que dói, que machuca, mas que você precisa ouvir agora mesmo. Neste exato momento, enquanto você está aí pensando que já sabe tudo sobre o seu homem, que já conhece cada desejo dele, que já fez de tudo na cama, ele está fantasiando com outra mulher. Ele está com a cabeça longe de você, imaginando cenas que vocês nunca viveram juntas, desejando coisas que você nunca ofereceu. E o pior de tudo é que ele nunca vai te contar isso. Porque os homens guardam seus desejos mais profundos como se fossem segredos de Estado, como se revelar o que realmente querem fosse uma fraqueza, uma vulnerabilidade que eles não podem mostrar. E sabe o que acontece quando esses desejos ficam presos, sufocados, ignorados? Eles encontram uma válvula de escape. E essa válvula pode ter nome, sobrenome e estar muito mais disponível do que você imagina. Eu sou Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra há mais de 30 anos, e se tem uma coisa que aprendi ouvindo milhares de casais no meu consultório, é que a intimidade sexual é o termômetro mais preciso de um relacionamento. Quando a temperatura tá baixa ali, pode ter certeza que o relacionamento inteiro tá congelando. E olha, não estou falando de quantidade, estou falando de qualidade, de conexão, de você realmente entender o que se passa na cabeça dele quando vocês estão juntos. Porque, minha querida, sexo para o homem não é só físico. Por mais que a sociedade insista em pintar eles como animais irracionais que só pensam em uma coisa, o sexo para o homem é validação, é conexão, é o momento em que ele se sente verdadeiramente desejado, poderoso, amado de uma forma que nenhuma palavra consegue expressar. Agora me diz uma coisa, quando foi a última vez que você realmente se conectou com ele dessa forma? Quando foi a última vez que você fez algo que o deixou completamente sem palavras, que fez ele te olhar como se você fosse a única mulher no planeta? Porque, veja bem, não estou dizendo que você precisa ser uma atriz pornô ou se transformar em alguém que você não é. Absolutamente não. Mas o que eu estou dizendo, e isso é ciência pura, neurociência, psicologia evolutiva, é que os homens têm necessidades específicas que, quando são atendidas, quando são compreendidas, eles se tornam absolutamente devotados, apaixonados, fiéis de uma forma que você nem imagina ser possível. Deixa eu te contar uma história real que aconteceu no meu consultório há alguns meses. Uma paciente minha, vamos chamá-la de Márcia, 52 anos, casada há 28, veio até mim destruída. Ela tinha descoberto que o marido estava trocando mensagens com uma colega de trabalho, mensagens explícitas, cheias de desejo, fantasias, coisas que ele nunca tinha mencionado para ela em quase 3 décadas de casamento. Quando eu perguntei para a Márcia sobre a vida sexual do casal, ela me disse que era normal, que faziam sexo uma vez por semana, sempre da mesma forma, sempre no mesmo horário, sempre com as luzes apagadas. Normal, ela disse. E eu olhei para ela e falei: Márcia, normal para quem? Normal segundo que manual? Porque o que é normal para você pode estar matando o seu casamento de tédio. A verdade nua e crua é que a rotina sexual é um dos maiores assassinos de relacionamentos que existem. E não é porque o amor acabou, não é porque a atração física desapareceu. É simplesmente porque vocês pararam de se surpreender, pararam de explorar, pararam de ser curiosos um com o outro. E os homens, minha querida, eles são criaturas visuais, são criaturas que precisam de novidade, de estímulo, de sentir que ainda conseguem te surpreendê-los. Isso não é machismo, isso não é objetificação, isso é biologia, é química cerebral, é dopamina, é testosterona, é como o cérebro masculino foi programado ao longo de milhões de anos de evolução. Ideal. Antes que você pense que eu estou aqui para dar uma aula de como agradar homem enquanto a gente se esquece de si mesma por aí. Respira fundo, porque o que eu vou te ensinar hoje não é sobre se rebaixar, não é sobre fazer coisas que te deixam desconfortável só para manter um homem do seu lado. Eno, o que eu vou te ensinar é sobre poder. Aquele poder ancestral que nós mulheres temos e que a sociedade passou séculos tentando nos fazer esquecer. O poder de despertar desejo, de criar conexão profunda, de fazer um homem se sentir tão pleno,
tão realizado ao seu lado que a simples ideia de olhar para outra mulher se torna absurda. Você é valiosa, você é desejável, você é poderosa. Mas se você não sabe usar essas ferramentas, se você não entende como funciona a mente masculina, você está lutando uma batalha de olhos vendados. E enquanto você tá aí vendada, tem um monte de mulher por aí que entendeu o jogo, que sabe exatamente quais botões apertar e que não vai pensar duas vezes antes de apertar esses botões no seu homem, se ela tiver a oportunidade. Agora, se você tá gostando desse papo direto, sem rodeios, sem hipocrisia, se inscreve aqui no canal, porque eu não vim aqui para te contar historinhas de princesa. Eu vim aqui para te dar ferramentas reais, baseadas em ciência, em psicologia, em décadas de experiência clínica. E deixa um comentário aí embaixo me contando. Você se sente segura na sua relação? Você sente que conhece mesmo os desejos profundos do seu parceiro? Porque essa interação, esse diálogo é fundamental. Nós estamos construindo uma comunidade de mulheres empoderadas, que não tem medo de falar sobre sexo, sobre desejo, sobre relacionamentos de verdade, sem fingimento, sem falsidade. Agora vem comigo que a coisa vai ficar séria, porque o que eu vou te revelar hoje pode salvar o seu relacionamento ou pode te fazer perceber que você está perdendo tempo com alguém que não merece você. De qualquer forma, você vai sair daqui com clareza, com conhecimento, com poder de decisão. E isso, minha querida, não tem preço. Vamos falar sobre sexo oral. Sexo oral. Sexo oral. E se você ficou com vergonha, se você sentiu aquele desconforto, aquele aperto, presta atenção porque esse desconforto é exatamente o problema. Nós somos criadas em uma sociedade que nos ensinou que mulheres de bem não falam sobre isso, não gostam disso, não fazem isso com prazer, que isso é coisa de mulher vulgar, de mulher sem valor. E sabe o que aconteceu? A gente internalizou essa vergonha, essa culpa e transformou um dos atos mais íntimos, mais conectivos, mais poderosos da sexualidade humana em um tabu, em algo sujo, em algo que a gente faz de má vontade, como se fosse uma obrigação, um favor que a gente está fazendo. E enquanto você está aí com toda essa culpa e vergonha, o seu homem está com desejo imenso, profundo, visceral por essa prática. E não é só desejo físico, é desejo emocional também. Porque para o homem, quando uma mulher faz sexo oral nele, com vontade, com prazer, com entrega, é como se ela estivesse dizendo: eu te desejo tanto que eu quero te dar prazer da forma mais íntima possível, eu te aceito completamente, eu me entrego a você sem reservas. É uma validação masculina que vai muito além do físico. Agora eu sei o que você está pensando. Ana Beatriz, mas eu já faço isso, eu já sei disso. E eu te pergunto, você faz como? Você faz com prazer ou com obrigação? Você faz sempre da mesma forma ou você explora, inova, surpreende? Porque, minha querida, não é só fazer, é como você faz. É a energia que você coloca, é o desejo que você demonstra, é a criatividade que você usa. E é exatamente aí que a maioria das mulheres perde o jogo sem nem saber que está jogando. Porque tem 3 posições específicas de sexo oral que os homens desejam em segredo, que eles fantasiam, que eles veem em filmes, em vídeos, que eles ouvem os amigos comentarem, mas que eles nunca vão ter coragem de pedir para você. Sabe por quê? Porque eles têm medo de você achar que ele é um pervertido, de você se sentir ofendida, de você usar isso contra ele em uma briga, de você contar para as amigas e ele virar motivo de piada. Os homens são muito mais frágeis emocionalmente do que eles demonstram, muito mais inseguros, muito mais com medo de rejeição do que a gente imagina. Então o que acontece? Esses desejos ficam guardados, reprimidos e vão se acumulando. E um dia, quando aparece uma mulher que demonstra abertura, que demonstra vontade, que demonstra que entende esses desejos sem julgamento, é aí que o perigo mora. Porque não é sobre ela ser mais bonita que você, mais jovem que você, mais magra que você. É sobre ela fazer ele se sentir aceito, compreendido, livre para ser quem ele realmente é, sem medo de julgamento. E olha, eu não tô aqui pra te assustar à toa. Eu estou te dando um alerta real
baseado em casos reais que eu vejo todos os dias no meu consultório, homens que amam suas esposas, que respeitam suas esposas, que nunca imaginaram ser infiéis, mas que se viram envolvidos em situações porque encontraram alguém que os fez se sentir verdadeiramente desejados, verdadeiramente aceitos em sua sexualidade completa. Agora, se você não prestar atenção no que eu vou te ensinar hoje, se você continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, com a mesma energia, com a mesma rotina, eu preciso que você entenda uma coisa. O tempo está passando, estão envelhecendo juntos, isso é lindo, mas a competição lá fora não está envelhecendo. Tem sempre uma geração nova de mulheres chegando, mulheres que cresceram com acesso à informação que você não tinha, mulheres que não têm a mesma culpa sexual que foi enfiada na nossa cabeça, mulheres que veem o sexo como uma ferramenta de poder e não como uma obrigação conjugal. E essas mulheres, minha querida, elas sabem exatamente o que fazer. Elas estudam, elas praticam, elas não têm vergonha de perguntar, de experimentar, de inovar. E quando elas cruzam o caminho do seu marido, seja no trabalho, seja em uma rede social, seja em qualquer lugar, e quando elas dão a entender que estão abertas, que estão disponíveis, que não vão julgar, você acha mesmo que o seu histórico de 20, 30 anos de sexo mono vai ser suficiente para segurar ele? Eu sei que dói ouvir isso. Eu sei que você quer acreditar que amor é suficiente, que companheirismo é suficiente, que história é suficiente. Nada. E olha, tudo isso é importante, é fundamental, mas não é suficiente. Porque o ser humano, e principalmente o homem, precisa se sentir vivo, precisa se sentir desejado, precisa sentir aquela adrenalina, aquela conexão intensa que só o sexo verdadeiramente entregue proporciona. E não adianta você ficar aí se fazendo de vítima, dizendo que os homens são uns porcos, que eles só pensam nisso, que você merece alguém que te ame pelo que você é. Claro que você merece. Mas relacionamento não é sobre merecer, é sobre construir, é sobre se esforçar. É sobre entender o outro e se deixar entender também. É uma dança, e se você está dançando sozinha, se você está fazendo os mesmos passos há anos enquanto a música mudou, você vai ficar para trás. Agora respira, porque eu não vim aqui só para te dar esse choque de realidade, eu vim aqui para te dar a solução. Eu vim aqui para te entregar de bandeja o que a maioria das mulheres nunca vai saber, o que os homens nunca vão ter coragem de te contar, mas que pode transformar completamente a sua vida sexual, o seu relacionamento e a forma como você se vê como mulher. Porque quando você entende o poder que você tem, quando você aprende a usar a sua sexualidade de forma consciente, de forma inteligente, de forma estratégica, você não está se rebaixando, você está se empoderando. Você está pegando as rédeas da sua vida amorosa e dizendo: eu decido como essa história vai ser escrita. Então vamos lá, vamos falar das 3 posições de sexo oral que os homens querem em segredo. E presta atenção em cada detalhe, porque não é só a posição em si, é o contexto, é a atitude, é a energia que você coloca em cada uma delas. A primeira posição, e olha, essa aqui é a fantasia número 1 da maioria esmagadora dos homens. É quando você está no controle total. Ele está deitado, completamente relaxado, vulnerável, e você está por cima comandando o ritmo, a intensidade, a profundidade. Mas não é só isso. O segredo dessa posição está no contato visual. Os homens são criaturas visuais, eu já disse isso. E quando você está nessa posição, olhando nos olhos dele enquanto você faz o que você está fazendo, é como se você estivesse dizendo: eu sei exatamente o poder que eu tenho sobre você agora. E eu estou amando cada segundo disso. Essa posição mexe com o cérebro masculino de uma forma que você nem imagina. Porque ao mesmo tempo que ele está recebendo prazer físico intenso, ele está vendo você, a mulher dele, completamente entregue, completamente no comando, completamente sem vergonha. E isso, minha querida, é mais excitante para ele do que qualquer filme pornográfico que ele possa assistir. Porque é real, é com você, é a mulher que ele escolheu para dividir a vida. Mas tem um detalhe crucial aqui que a maioria das mulheres erra. Elas fazem isso como se fosse uma tarefa, como se estivessem cumprindo um protocolo. Não, você precisa demonstrar que está sentindo prazer também. Você precisa gemer, precisa mostrar que você está excitada,
precisa fazer ele entender que você não está fazendo isso por obrigação, você está fazendo porque você quer, porque você gosta, porque ver ele daquele jeito te excita também. E sabe por quê? Porque o maior medo do homem durante o sexo oral não é não ter prazer, é sentir que a mulher está fazendo aquilo com nojo, com obrigação, contando os minutos para acabar logo. Isso mata o tesão dele mais rápido do que qualquer coisa. Então, quando você demonstra prazer genuíno, quando você mostra que está curtindo, você está eliminando esse medo. Você está fazendo ele relaxar completamente e se entregar ao momento. Agora, tem um truque aqui que eu aprendi ao longo dos anos ouvindo confissões de homens no meu consultório. Nessa posição, de vez em quando, para por alguns segundos, olha bem nos olhos dele e sorri. Sorri daquele jeito maroto, daquele jeito que diz: eu sei exatamente o que eu estou fazendo com você. Isso cria uma tensão sexual absurda, porque ele está ali no limite querendo que você continue e você está controlando, você está decidindo. Isso mexe com a cabeça dele de uma forma poderosa, porque inverte completamente a dinâmica de poder que normalmente existe na cama. A segunda posição, e essa aqui é para você que quer realmente impressionar, é quando vocês estão de lado, em uma posição mais relaxada, mais íntima. Ele está deitado de lado e você está perpendicular a ele, apoiado em um braço, com total acesso, mas em um ângulo completamente diferente do usual. O que tem de especial nisso? Primeiro, é uma posição que a maioria das mulheres nunca experimentou, então já tem o fator novidade. Segundo, nessa posição você tem uma liberdade de movimento diferente. Você pode usar as mãos de formas que em outras posições seria desconfortável, mas o segredo mesmo dessa posição está na intimidade que ela proporciona. Porque vocês estão em um ângulo que permite que ele acaricie seu cabelo, seu rosto, seu corpo enquanto você está fazendo o que está fazendo. Tem um nível de conexão emocional aqui que é muito profundo. Não é só sexo mecânico, é intimidade real, é troca, é conexão. E olha, os homens nunca vão admitir isso abertamente, mas eles são muito mais emocionais durante o sexo do que a gente imagina. Eles podem não chorar, podem não verbalizar, mas eles sentem. Eles sentem quando tem amor ali, quando tem entrega real, quando tem conexão verdadeira. E essa posição proporciona exatamente isso. Tem um detalhe técnico aqui também que faz toda a diferença. Nessa posição, você tem um ângulo que permite uma profundidade diferente e isso estimula partes que normalmente não são tão estimuladas. Mas cuidado, você precisa ir com calma, precisa prestar atenção nas reações dele, porque cada homem é diferente, cada um tem sua sensibilidade, seus limites, e aqui vai uma coisa que eu preciso que você entenda. Sexo bom não é sobre fazer tudo igual para todo mundo. Sexo bom é sobre prestar atenção no seu parceiro, é sobre ler os sinais do corpo dele, é sobre perguntar, experimentar. É uma conversa sem palavras, é uma dança onde vocês dois precisam estar sintonizados. A terceira posição, e essa aqui é a mais ousada, mais intensa, a que mais mexe com a fantasia masculina, é quando você está de joelhos e ele está de pé. Mas não é de qualquer jeito. Ele está de pé, apoiado em uma parede ou encostado em algum lugar, e você está completamente no controle da situação, decidindo o ritmo, a intensidade, tudo. Por que essa posição é tão poderosa na mente masculina? Porque tem uma carga simbólica enorme, tem uma entrega, uma submissão visual que mexe com instintos primitivos do cérebro dele. Mas atenção, e isso é fundamental, submissão aqui não significa inferioridade, muito pelo contrário. Nessa posição, quem está no controle real é você. Você decide quando começa, quando para, como faz, o ritmo, tudo. Ele pode estar de pé, mas quem tem o poder ali é você. E sabe o que é mais interessante? Quando você faz isso com atitude, com confiança, com aquela energia de eu sei exatamente o que eu estou fazendo e eu estou adorando, você está mandando uma mensagem poderosíssima para o cérebro dele. Você está dizendo: eu sou uma mulher sexual, eu tenho desejos, eu tenho vontades e eu não tenho vergonha disso. Isso, minha querida, é o que separa uma mulher inesquecível de uma mulher. Não é a técnica perfeita, não é fazer tudo como nos filmes.
é a atitude, é a energia, é a confiança, porque um homem pode esquecer detalhes técnicos, mas ele nunca vai esquecer como você o fez sentir. Ele nunca vai esquecer aquela sensação de ser completamente desejado, completamente aceito, completamente livre para ser quem ele é sem julgamento. Agora, tem um segredo dentro desse segredo que eu preciso te contar. Nessa posição, a comunicação não verbal é tudo. É cima, encontrar os olhos dele, ver a reação dele, isso cria uma conexão que vai muito além do físico. É como se vocês estivessem tendo uma conversa íntima, profunda, sem dizer uma palavra. E tem mais um detalhe que faz toda a diferença. Nessa posição, use suas mãos. Não deixe suas mãos paradas. Use elas para acariciar, para estimular outras áreas, para criar camadas de prazer. Porque prazer masculino não é linear, não é só focado em um ponto. Quando você cria essas camadas, quando você estimula várias áreas ao mesmo tempo, você está levando ele para um nível de prazer que ele provavelmente nunca experimentou antes. Agora eu sei que algumas de vocês estão aí pensando, Ana Beatriz, mas isso tudo parece muito trabalho, parece muito esforço, e eu já tô cansada, já tenho 1000 coisas para fazer, já cuido da casa, dos filhos, do trabalho, e agora eu ainda tenho que me preocupar em ser uma expert em sexo oral? Eu te respondo, minha querida, você não tem que fazer nada, você não é obrigada a nada. Mas se você quer manter o seu relacionamento vivo, se você quer que seu homem olhe para você com aquele desejo intenso mesmo depois de anos juntos, se você quer ter a segurança de que ele não está fantasiando com outras mulheres, então sim, você precisa investir nisso. Assim como você investe na sua aparência, na sua saúde, na sua carreira, você precisa investir na sua vida sexual. Porque, olha só, eu vou te contar uma verdade que ninguém tem coragem de falar. Relacionamento é trabalho, relacionamento é esforço constante. Aquela história de que ser verdadeiro é fácil, de que ser amor de verdade não precisa se esforçar, é mentira. É uma mentira romântica que venderam pra gente e que tá destruindo casamentos aos montes. A verdade é que todo relacionamento passa por fases. Tem a fase da paixão, onde tudo é fácil, onde o tesão é automático, onde vocês não conseguem tirar as mãos um do outro. Mas essa fase passa. E quando passa, o que sobra? Sobra a escolha de continuar investindo, continuar inovando, continuar se esforçando para manter a chama acesa. E a maioria dos casais não faz isso. A maioria se acomoda, se entrega à rotina e aí fica surpresa quando a relação esfria, quando a traição acontece, quando o divórcio bate a porta. Você não quer ser essa estatística. Você não quer ser mais uma mulher que perdeu o marido porque parou de investir na relação porque achou que o amor e a história em comum eram suficientes. Porque não são. Nunca foram e nunca serão. Agora, vamos falar de algo que é absolutamente crucial e que a maioria das mulheres ignora completamente. Não adianta nada você fazer essas posições, usar essas técnicas, se você está fazendo com cara de enterro, se você está fazendo porque eu te falei para fazer, se você não está realmente presente no momento. Os homens percebem. Eles podem não falar nada, podem até ter prazer físico, mas eles percebem quando você não está realmente ali, quando você está pensando na lista de compras, quando você está fazendo aquilo só para acabar logo. E isso mata a experiência para ele. Mata completamente. Então, antes de você fazer qualquer uma dessas posições, antes de você aplicar qualquer uma dessas técnicas, você precisa trabalhar a sua cabeça. Você precisa entender que sexo não é sujo, não é vergonhoso, não é algo que mulheres de bem fazem de má vontade. Sexo é uma das experiências humanas mais bonitas, mais conectivas, mais poderosas que existem. E quando você abraça isso, quando você realmente internaliza isso, tudo muda. Eu sei que muitas de vocês foram criadas em ambientes onde sexo era tabu, onde mulher que gostava de sexo era mal falada, onde prazer feminino era ignorado ou até mesmo reprimido. E eu realmente entendo como é difícil desaprender tudo isso. Mas, minha querida,
Se você não fizer esse trabalho interno, se você não se libertar dessas amarras, você vai continuar tendo uma vida sexual medíocre e, consequentemente, um relacionamento medíocre. E olha, eu não estou dizendo que você precisa virar outra pessoa. Eu não estou dizendo que você precisa fazer coisas que vão contra os seus valores, que te deixam genuinamente desconfortável. O que eu estou dizendo é que você precisa questionar de onde vem esse desconforto. É genuíno ou é programação social? É realmente algo que você não quer fazer? Ou é medo do julgamento, vergonha imposta, culpa que enfiaram na sua cabeça? É que quando você consegue separar o que é genuinamente seu do que é imposição externa, você se liberta. E essa liberdade se reflete na cama de uma forma incrível. Você fica mais solta, mais criativa, mais presente, mais conectada. E isso é o que faz a diferença entre sexo mecânico e sexo transformador. Agora, tem uma pergunta que eu sei que está na sua cabeça. Ana Beatriz, mas e se eu fizer tudo isso e mesmo assim ele me trair? E se eu me entregar, me abrir, experimentar tudo isso e ainda assim não for suficiente? E eu te respondo com outra pergunta. E se você não fizer nada disso e ele te trair do mesmo jeito, qual situação é pior? Pelo menos se você fez a sua parte, se você investiu, se você se entregou, você vai ter a consciência tranquila de que fez tudo que estava ao seu alcance. Mas se você não fizer nada, se você continuar na mesmice, na rotina, na acomodação e ele te trair, você vai passar o resto da vida se perguntando: será que se eu tivesse feito diferente? Será que se eu tivesse me esforçado mais? Será que se eu tivesse sido mais aberta? E essa dúvida, minha querida, essa dúvida corrói. Ela corrói a sua autoestima, a sua confiança, a sua capacidade de confiar em futuros relacionamentos. Então não é sobre garantia, porque na vida não existe garantia de nada. É sobre fazer a sua parte, é sobre ser a melhor versão de você mesma, é sobre não ter arrependimentos. E tem mais uma coisa: quando você se torna essa mulher confiante, essa mulher que entende a própria sexualidade, que não tem vergonha dos próprios desejos, que sabe exatamente como dar e receber prazer. E você se torna atraente não só para o seu parceiro, mas para você mesma. Você começa a se olhar no espelho de forma diferente, você começa a andar diferente, a falar diferente, a se posicionar diferente no mundo, porque sexualidade não é só sobre o que acontece na cama. Sexualidade é energia, é poder, é confiança. E quando você está conectada com a sua sexualidade, quando você abraça ela sem vergonha, sem culpa, isso irradia para todas as áreas da sua vida. É assertiva no trabalho, você estabelece limites melhores nos seus relacionamentos, você se respeita mais, você exige mais respeito dos outros. Então não é só sobre manter o seu homem interessado, embora isso seja importante. É sobre você se tornar a mulher mais poderosa, mais confiante, mais plena que você pode ser, e isso ninguém pode tirar de você, nem ele, nem ninguém. Agora vamos falar de timing, porque isso é crucial e a maioria das mulheres erra feio nesse ponto. Não adianta você querer aplicar essas técnicas, experimentar essas posições, se o momento não está propício, se não tem clima, se não tem conexão emocional naquele dia. Sexo bom começa muito antes do quarto. Começa na forma como vocês interagem durante o dia, nas mensagens que vocês trocam, nos olhares que vocês trocam, no toque casual que vocês têm um com o outro. Se vocês passaram um dia brigando, se tem mágoa no ar, se tem distância emocional, não adianta você querer fazer a performance da sua vida na cama. Não vai funcionar. Então, antes de qualquer coisa, cuide da conexão emocional. Converse, resolva os conflitos, reconecte. E aí sim, quando vocês estão bem emocionalmente, quando tem cumplicidade, quando tem aquela energia boa entre vocês, aí sim você pode elevar o nível físico. E tem uma técnica que eu ensino para as minhas pacientes, é o que eu chamo de aquecimento psicológico. Horas antes do momento íntimo, você começa a plantar sementes na cabeça dele, uma mensagem sugestiva, um olhar demorado, um toque estratégico, um sussurro no ouvido. Você vai criando antecipação, vai construindo tensão sexual ao longo do dia. Porque, olha só,
O órgão sexual mais poderoso do ser humano não está entre as pernas, está entre as orelhas. É o cérebro. E quando você estimula o cérebro dele ao longo do dia, quando você faz ele ficar pensando em você, imaginando o que vai acontecer, quando finalmente acontecer, vai ser muito mais intenso, muito mais conectado, muito mais memorável. Isso é estratégia, é inteligência sexual. E é isso que separa as mulheres que têm relacionamentos apaixonados, mesmo depois de décadas juntos, das mulheres que têm relacionamentos mortos, onde vocês são mais colegas de quarto do que amantes. Agora, eu preciso falar de uma coisa que é tabu até hoje, mas que é absolutamente essencial: comunicação sexual. Vocês precisam conversar sobre sexo, precisam falar sobre o que gostam, o que não gostam, o que querem experimentar, o que é limite para vocês. E isso não é falta de romantismo, isso não tira a espontaneidade, muito pelo contrário. Isso cria uma base de confiança e entendimento que permite que vocês explorem muito mais, com muito mais segurança e prazer. Mas como ter essa conversa sem ser estranho, sem ser constrangedor? Primeiro, escolha um momento neutro, fora do quarto, fora do momento sexual. Pode ser durante um jantar, durante uma caminhada, em um momento tranquilo onde vocês dois estão relaxados e receptivos. Segundo, comece pelo positivo. Fale sobre o que você gosta, sobre o que te excita, sobre momentos que vocês viveram juntos, que foram especiais para você. Isso cria um clima positivo, receptivo e abre espaço para você introduzir coisas novas que você gostaria de experimentar. Terceiro, pergunte sobre ele. Pergunte sobre as fantasias dele, sobre o que ele gostaria de experimentar, sobre o que excita ele. E aqui, minha querida, você precisa estar preparada para ouvir sem julgar. Porque se ele se abrir, se ele tiver coragem de compartilhar com você os desejos mais profundos dele, e você reagir com julgamento, com nojo, com crítica, ele nunca mais vai se abrir com você. E você vai ter perdido uma oportunidade preciosa de criar intimidade real. Agora, isso não significa que você tem que concordar em fazer tudo o que ele quer. Absolutamente não. Você tem todo o direito de ter limites, de dizer não para coisas que não te interessam, mas você pode dizer não de uma forma respeitosa, de uma forma que não o faça se sentir um pervertido por ter aquele desejo. E tem uma coisa interessante que acontece quando vocês começam a ter essas conversas abertas, vocês descobrem que muitas vezes os desejos de um complementam os desejos do outro. Muitas vezes vocês querem as mesmas coisas, mas nenhum dos dois tinha coragem de falar. E quando vocês finalmente falam, quando vocês finalmente se abrem, é como se uma porta se abrisse para um nível completamente novo de intimidade. Agora, vamos voltar às posições, porque tem detalhes que eu ainda não te contei e que fazem toda a diferença entre fazer e fazer bem feito. Na primeira posição, quando você está no controle total com ele, deitado, tem uma variação que intensifica tudo. Em vez de você ficar estática, você pode criar um movimento de vai e vem, mas não só com a cabeça, com o corpo todo. Você usa o corpo inteiro para criar um ritmo, uma dança. Isso cria uma estimulação muito mais intensa e visualmente é muito mais excitante para ele. E tem um truque que pouquíssimas mulheres sabem. De vez em quando você para completamente, mantém a posição, mas sem movimento nenhum, e você contrai os músculos da boca, criando uma pressão diferente. Isso cria uma sensação completamente nova para ele, uma sensação que ele provavelmente nunca experimentou antes. E novidade, minha querida, novidade é o tempero que mantém o desejo aceso. Na segunda posição, quando vocês estão de lado, tem um detalhe anatômico que faz toda a diferença. Nessa posição, você tem acesso facilitado para usar as mãos de formas que em outras posições seria desconfortável. Você pode estimular simultaneamente várias áreas, criando camadas de prazer. E isso leva a experiência para um nível completamente diferente. E aqui vai uma informação que vem direto da neurociência. Quando você estimula múltiplas áreas simultaneamente, você está ativando múltiplos centros de prazer no cérebro dele ao mesmo tempo. Isso cria uma sobrecarga sensorial positiva, uma intensidade que é muito difícil de alcançar com estimulação única. É como a diferença entre ouvir uma nota musical e ouvir uma sinfonia completa. Na terceira posição,
quando você está de joelhos e ele está de pé, tem um elemento psicológico que eu preciso explicar melhor. Essa posição mexe com arquétipos profundos do inconsciente masculino. Tem uma carga de dominação e submissão que é extremamente excitante para a maioria dos homens. Mas, e isso é crucial, só funciona se você estiver fazendo com atitude de poder, não de subserviência real. A diferença é sutil, mas fundamental. Você está naquela posição porque você escolheu, porque você quer dar prazer para ele, porque você está no comando da situação. Não porque você se sente inferior, não porque você está se rebaixando. Essa energia de escolha, de poder, é o que torna a experiência realmente intensa. Se você fizer com energia de obrigação, de submissão real, o efeito é completamente diferente e muito menos positivo. E tem um momento nessa posição que é absolutamente crucial. Quando você percebe que ele está chegando ao limite, você diminui o ritmo, você para quase completamente, você faz ele esperar. Isso cria uma tensão absurda, uma antecipação, que quando finalmente é liberada, multiplica a intensidade do prazer dele exponencialmente. Isso se chama edging. E é uma técnica que vem sendo estudada pela sexologia há décadas. A ideia é levar a pessoa quase ao limite do orgasmo e então diminuir a estimulação, repetindo isso várias vezes antes de finalmente permitir o orgasmo. O resultado é um orgasmo muito mais intenso, muito mais longo, muito mais memorável, mas cuidado, isso requer prática, requer que você conheça bem as reações do seu parceiro, requer comunicação. Porque se você errar o time, se você parar tarde demais ou cedo demais, pode frustrar em vez de intensificar. Então comece devagar, preste atenção nas reações dele, vá ajustando, vá aprendendo o corpo dele, e isso me leva a um ponto fundamental. Cada homem é diferente. Cada homem tem suas sensibilidades específicas, seus pontos mais sensíveis, seu ritmo preferido. Não existe uma fórmula única que funciona para todos. O que eu estou te dando aqui são princípios gerais, técnicas base, mas você precisa adaptar para o seu parceiro específico. E como você faz isso? Prestando atenção, observando as reações dele, notando quando ele geme mais alto, quando o corpo dele tensiona, quando a respiração dele acelera. O corpo dele está te dando feedback constante, você só precisa aprender a ler esses sinais. No meio do ato, você pode perguntar: você está gostando assim? Você quer mais rápido ou mais devagar? Você quer que eu continue assim ou que eu mude? Isso não quebra o clima. Muito pelo contrário, isso mostra que você está presente, que você se importa com o prazer dele, que você quer fazer aquilo da melhor forma possível. Agora tem uma coisa que eu preciso falar e que é absolutamente essencial: higiene. Parece óbvio, mas você não faz ideia de quantas mulheres negligenciam isso. Tanto a sua quanto a dele. Se você quer que essa experiência seja prazerosa para você também, se você quer conseguir se entregar sem preocupações, higiene é fundamental. E isso não é só tomar banho antes. É cuidar da saúde bucal, é ter certeza de que não tem nenhum machucado na boca, é usar enxaguante bucal se necessário. E quanto a ele, não tenha vergonha de sugerir um banho juntos antes de transformar isso em parte da preliminar. Pode ser extremamente sensual e garante que vocês dois estão confortáveis e seguros. Falando em segurança, eu preciso tocar em um assunto sério: doenças sexualmente transmissíveis. E elas podem ser transmitidas através do sexo oral também. Então, se vocês não são parceiros exclusivos, se vocês não fizeram exames recentemente, usem proteção. Existem preservativos específicos para sexo oral. Existem barreiras de látex. Não vale a pena arriscar a sua saúde. Mas se vocês são parceiros exclusivos, se vocês têm uma relação monogâmica e saudável, aí sim vocês podem aproveitar a experiência completa, sem barreiras, com toda a intimidade que isso proporciona. Agora, vamos falar de algo que muitas mulheres têm dúvida, mas têm vergonha de perguntar: o que fazer no final? Engolir, cuspir, evitar que chegue a esse ponto. E olha, aqui não tem resposta certa ou errada. Tem o que funciona para você, o que você está confortável fazendo. Mas eu vou te dizer uma coisa: para a maioria dos homens,
quando a parceira engole, isso tem um significado simbólico enorme. É como se fosse a aceitação completa dele, a entrega total, mexe com o ego masculino de uma forma muito profunda. Agora, se você não está confortável com isso, se isso te causa nojo ou desconforto, não faça. Simples assim. Porque se você fizer com cara de nojo, se você fizer e depois correr para cuspir com expressão de repulsa, o efeito é pior do que se você tivesse evitado desde o começo. Você vai fazer ele se sentir rejeitado, vai criar uma associação negativa na cabeça dele. Então, se você não quer engolir, você pode simplesmente terminar de outra forma. Você pode usar as mãos no final, você pode pedir para ele te avisar quando estiver perto e você finaliza de outra maneira, não tem problema nenhum nisso. O importante é que vocês dois estejam confortáveis e que a experiência seja positiva para ambos. Mas se você quer experimentar, se você quer ver o efeito que isso tem nele, eu te dou uma dica. A primeira vez que você fizer isso, olha nos olhos dele. Olha nos olhos dele e deixa ele ver que você está fazendo aquilo por escolha, com vontade, sem nojo. O impacto disso na psique masculina é enorme. Ele vai se sentir aceito de uma forma que ele provavelmente nunca se sentiu antes. Agora, tem uma coisa que eu preciso deixar muito clara. Tudo que eu tô te ensinando aqui, todas essas técnicas, todas essas posições, elas funcionam em um contexto de relacionamento saudável, de respeito mútuo, de reciprocidade. Se você está em um relacionamento onde você se doa, você se esforça, você faz tudo isso e não recebe nada em troca, se ele não se preocupa com o seu prazer, se ele te trata mal, se ele não te valoriza, então o problema não é técnica sexual, o problema é o relacionamento, porque relacionamento é troca. É via de mão dupla. Você dá prazer, você recebe prazer. Você se esforça, ele se esforça. Você investe, ele investe. Se isso não está acontecendo, se você está sozinha nesse esforço, então você precisa repensar se esse relacionamento vale a pena. E olha, eu sei que é difícil. Eu sei que você investiu anos nessa relação, que você tem história, que talvez vocês tenham filhos, patrimônio, uma vida construída juntos. Mas eu te pergunto, o que é pior? Recomeçar ou passar o resto da vida em um relacionamento onde você não é valorizada, onde você não é desejada, onde você se sente sozinha mesmo estando acompanhada? Porque solidão a dois é a pior solidão que existe. É você ali dividindo a cama, dividindo a casa, dividindo a vida, mas sem conexão real, sem intimidade real, sem amor real. E isso mata a alma devagar, vai corroendo a sua autoestima, a sua alegria, a sua vitalidade. Então, antes de você sair aplicando tudo que eu te ensinei aqui, você precisa fazer uma avaliação honesta do seu relacionamento. Ele merece esse esforço, ele está disposto a fazer o mesmo por você, ele te trata com respeito, com carinho, com consideração, ele se preocupa com o seu prazer também ou sexo, para ele é só sobre ele, porque se as respostas para essas perguntas são negativas, então talvez o que você precise não seja de técnicas sexuais melhores, mas sim de coragem para sair de um relacionamento que não te serve mais. Mas se as respostas são positivas, se você tem um bom homem do seu lado, um homem que te ama, que te respeita, que se esforça também, mas vocês caíram na rotina, na mesmice, na acomodação, aí sim tudo que eu te ensinei aqui pode transformar completamente a relação de vocês. Porque quando vocês reconectam sexualmente, quando vocês voltam a se surpreender, a se descobrir, a se entregar um para o outro sem reservas, isso transborda para todas as outras áreas do relacionamento. Vocês voltam a ser cúmplices, voltam a ser amigos, voltam a ser amantes no sentido pleno da palavra. Agora, eu quero te dar um desafio. Nas próximas 24 horas, eu quero que você faça algo que você nunca fez antes na sua vida sexual. Não precisa ser nenhuma das posições que eu te ensinei aqui, pode ser qualquer coisa. Pode ser mandar uma mensagem ousada para ele, pode ser usar uma lingerie diferente, pode ser iniciar o sexo de uma forma diferente, pode ser experimentar um lugar diferente da casa. O importante é quebrar o padrão, é mostrar para ele e para você mesma que você está disposta a sair da zona de conforto, que você está disposta a investir,
a inovar, a surpreender. Porque quando você faz isso, quando você toma essa atitude, você está mandando uma mensagem poderosíssima. Você está dizendo: eu me importo com a nossa relação, eu estou disposta a fazer a minha parte, eu quero que a gente tenha uma vida sexual incrível. E sabe o que acontece quando você toma essa iniciativa? Ele responde. Ele pode não responder imediatamente, ele pode até ficar surpreso no começo, mas ele vai responder. Porque homens adoram mulheres que tomam iniciativa, que são seguras da própria sexualidade, que não têm vergonha de demonstrar desejo. E isso quebra completamente o padrão que a maioria dos homens está acostumado, onde eles sempre têm que ser os iniciadores, onde eles sempre têm que fazer o primeiro movimento, onde eles sempre correm o risco da rejeição. Quando você inverte isso, quando você é a caçadora, não a caça, isso mexe com ele de uma forma muito profunda. E tem uma coisa interessante que acontece. Quando você começa a se ver como uma mulher sexual, como uma mulher poderosa, como uma mulher que sabe o que quer e não tem vergonha de ir atrás, isso muda a forma como você se comporta em todas as áreas da vida. Você fica mais confiante no trabalho, você estabelece limites melhores com as pessoas, você se respeita mais, você exige mais respeito, porque sexualidade não é algo separado da sua personalidade. Sexualidade é parte integral de quem você é. E quando você reprime essa parte, quando você nega essa parte, você está negando uma parte fundamental de si mesma. E isso tem consequências. Tem consequências na sua autoestima, na sua vitalidade, na sua alegria de viver. Então, abraçar a sua sexualidade não é sobre ser vulgar, não é sobre ser promíscuo, não é sobre se objetificar, é sobre se reconhecer como um ser humano completo, com desejos, com vontades, com necessidades que são legítimas e que merecem ser atendidas. E quando você faz isso, quando você se dá essa permissão, você se liberta de amarras que foram colocadas em você desde criança. Você se liberta de uma programação social que foi feita para controlar você, para diminuir você, para fazer você se sentir envergonhada de uma parte natural e linda de quem você é. Agora, eu sei que algumas de vocês estão pensando: mas Ana Beatriz, eu já tenho 50 anos, 60 anos, eu já não sou mais jovem, meu corpo já não é mais o mesmo, como é que eu vou fazer tudo isso com confiança? Eu te respondo, minha querida: beleza não tem idade, sensualidade não tem idade, poder de sedução não tem idade. Essas são mentiras que a sociedade te contou para te fazer sentir invisível depois de uma certa idade. Mas a verdade é que mulheres maduras, mulheres que conhecem o próprio corpo, que sabem o que querem, que têm experiência de vida, são infinitamente mais atraentes do que meninas inseguras que não sabem. A atração real não é só sobre corpo perfeito, pele lisinha, corpo de 20 anos. A atração real é sobre energia, é sobre confiança, é sobre presença. E essas coisas só melhoram com a idade, só se aprofundam com a experiência. Então para de se comparar com modelos de revista, para de se comparar com meninas de 20 anos. E não precisa ser. Você tem o seu próprio poder, a sua própria beleza, o seu próprio magnetismo. E quando você reconhece isso, quando você abraça isso, você se torna irresistível. E sabe o que é mais interessante? Estudos mostram que mulheres na faixa dos 50, 60 anos, quando se libertam das inseguranças, quando abraçam a própria sexualidade, têm a melhor vida sexual da vida delas. Melhor do que quando eram jovens. Porque agora elas sabem o que querem, não têm vergonha de pedir, não têm medo de experimentar, não estão mais preocupadas com o julgamento alheio. Então, se você está nessa faixa etária, você não está no fim da sua vida sexual, você está potencialmente no auge dela. Você só precisa se dar permissão para isso, você só precisa se libertar das amarras mentais que te prendem. E quanto ao seu corpo, quanto às mudanças que a idade traz, olha, todo mundo envelhece. Ele também está envelhecendo, e se ele te ama de verdade, se vocês têm uma conexão real, essas mudanças físicas não importam. O que importa é a conexão, é a intimidade, é a forma como vocês fazem um ao outro se sentir. Então para de se sabotar, para de arranjar desculpas. Você é capaz, você é desejável, você é poderosa, você só precisa acreditar nisso. Agora vamos falar de frequência, porque isso é uma dúvida muito comum.
Com que frequência você deveria fazer sexo oral? Com que frequência você deveria usar essas técnicas? E olha, não existe uma resposta única para isso. Depende do casal. Depende do momento de vida de vocês, depende de 1000 fatores. Mas o que eu posso te dizer é que variedade é fundamental. Se você faz sexo oral toda vez que vocês transam, vira rotina, perde a graça. Se você nunca faz, fica uma lacuna, fica algo que ele sente falta. O ideal é que o sexo oral seja parte do repertório sexual de vocês, mas não o único prato do cardápio. Às vezes vocês fazem, às vezes não fazem. Às vezes é você que faz nele, às vezes é ele que faz em você, às vezes é preliminar, às vezes é o prato principal. Variedade. Imprevisibilidade, isso é o que mantém o desejo aceso. E tem uma coisa que eu preciso reforçar: reciprocidade. Se você está fazendo sexo oral nele, ele deveria estar fazendo em você também. Ele não faz, se ele acha que isso é coisa que ele não precisa fazer, que é obrigação só sua, então vocês têm um problema sério de desigualdade no relacionamento que precisa ser endereçado. Porque prazer tem que ser mútuo, esforço tem que ser mútuo, investimento tem que ser mútuo. Se você está se doando e não está recebendo nada em troca, você não está em um relacionamento saudável, você está sendo usada. E olha, eu sei que tem mulheres que vão dizer: ah, mas eu não gosto de receber sexo oral, para mim não faz diferença. E tudo bem, cada uma sabe de si. Mas eu te pergunto, você realmente não gosta ou você nunca recebeu o bem feito? Porque tem uma diferença enorme entre alguém que sabe o que está fazendo e alguém que está só cumprindo tabela. E se você nunca experimentou receber sexo oral de alguém que realmente sabe o que está fazendo, que realmente se importa com o seu prazer, você não pode dizer que não gosta e dizer que não gostou das experiências que teve, mas isso é diferente. Então não se feche para possibilidades, não se limite baseado em experiências passadas ruins. Converse com o seu parceiro, ensine ele, guie ele, dê feedback, porque assim como você está aprendendo a dar prazer para ele de formas novas, ele pode aprender a dar prazer para você de formas novas também. E quando vocês dois estão nessa jornada juntos, quando vocês dois estão abertos a aprender, a experimentar, a crescer juntos sexualmente, o relacionamento de vocês vai para um nível completamente diferente. Vocês se tornam verdadeiros parceiros, verdadeiros cúmplices, verdadeiros amantes, no sentido mais profundo da palavra. Agora eu quero falar de algo que é absolutamente crucial, mas que a maioria das pessoas ignora: o pós-sexo. O que acontece depois do ato sexual é tão importante quanto o ato em si, porque é ali que vocês consolidam a conexão, é ali que vocês transformam um ato físico em intimidade emocional profunda. Então não faça sexo oral, termine e saia correndo para tomar banho como se você tivesse feito algo sujo. Não faça e vire de costas e durma. Fica ali, abraça ele, conversa, ri, compartilhe o momento, porque esses minutos depois do sexo são preciosos. São momentos onde as defesas estão baixas, onde a conexão está no auge, onde vocês podem ter conversas profundas, verdadeiras. E para o homem especificamente, o pós-sexo é um momento de extrema vulnerabilidade emocional. Ele acabou de ter um orgasmo, o corpo dele está inundado de hormônios, as defesas emocionais dele estão no chão. É nesse momento que ele está mais aberto, mais receptivo, mais conectado emocionalmente. Então use esse momento com sabedoria. Não use para cobrar, para reclamar, para brigar. Use para conectar, para fortalecer o vínculo, para construir intimidade. Acaricie ele, fala coisas carinhosas, faz ele se sentir amado, valorizado, especial. Porque quando você faz isso, quando você cuida dele emocionalmente no pós-sexo, você está criando uma associação poderosa no cérebro dele. Você está fazendo ele associar sexo com você não só com prazer físico, mas com segurança emocional, com amor, com conexão profunda. E isso é o que cria fidelidade verdadeira, devoção verdadeira. Agora, tem uma última coisa que eu preciso
te dizer, até antes de a gente encerrar, tudo que eu te ensinei aqui, todas essas técnicas, todas essas posições, todo esse conhecimento só vai funcionar se você aplicar. Conhecimento sem ação é inútil. É como ter o mapa do tesouro, mas nunca sair de casa para procurar o tesouro. Então eu te desafio, eu te provoco, eu te empurro para fora da sua zona de conforto. Pega tudo que você aprendeu aqui e aplica hoje. Amanhã, essa semana. Não deixa para depois, não fique enrolando, não fique arrumando desculpa, porque o tempo tá passando. Estão envelhecendo e um dia você vai olhar para trás e vai se arrepender não das coisas que você fez, mas das coisas que você não fez, dos riscos que você não correu, das experiências que você não viveu, dos momentos de conexão profunda que você deixou passar por medo, por vergonha, por insegurança. Não deixa isso acontecer. Você merece ter uma vida sexual incrível. Você merece ter um relacionamento apaixonado. Você merece se sentir desejada, valorizada, amada profundamente. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa investir, você precisa se esforçar. Você precisa sair da zona de conforto. E olha, vai ser desconfortável no começo. Vai ser estranho, vai ser diferente, você vai se sentir vulnerável. Mas é exatamente aí, nesse desconforto, nessa vulnerabilidade, que a mágica acontece. É aí que vocês criam memórias inesquecíveis. É aí que vocês aprofundam a conexão. É aí que vocês transformam um relacionamento bom em um relacionamento extraordinário. Então respira fundo, junta, coragem e vai. Experimenta. Arrisca. Surpreende ele. Surpreende você mesma. Descobre do que você é capaz quando você se liberta das amarras, quando você abraça o seu poder, quando você se permite ser plenamente você mesma, incluindo a sua sexualidade. Porque você não é só mãe, não é só esposa, não é só profissional, não é só dona de casa. Você é tudo isso e muito mais. Você é uma mulher completa, multifacetada, poderosa, e quanto mais você abraça todas essas facetas suas, incluindo a sexual, mais plena, mais feliz, mais realizada você se torna. E isso se reflete em tudo. No seu relacionamento, na sua autoestima, na sua energia, na forma como você se posiciona no mundo. Você se torna uma força da natureza, imparável, irresistível, magnética. Então não subestima o poder do que eu te ensinei aqui hoje. Não pensa que é só sobre sexo, que é só sobre técnica. É sobre muito mais do que isso. É sobre você se reapropriar do seu poder feminino, do seu magnetismo, da sua capacidade de criar conexão profunda, de despertar desejo intenso, de construir um relacionamento que seja verdadeiramente extraordinário. Você tem tudo o que precisa. Você sempre teve. Você só precisava de alguém para te lembrar disso, para te dar permissão, para te mostrar o caminho. E eu fiz isso. Agora o resto é com você. Então vai lá e arrasa. Vai lá e surpreende ele. Vai lá e constrói o relacionamento dos seus sonhos. Porque você merece. Você sempre mereceu. E agora você tem as ferramentas para fazer isso acontecer. E lembra, se você gostou desse conteúdo, se você sentiu que isso agregou valor para você, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com aquelas amigas que você sabe que precisam ouvir isso também, porque conhecimento é poder e quanto mais mulheres empoderadas tivermos por aí, melhor o mundo fica. E deixa um comentário aí embaixo me contando como foi quando você aplicou essas técnicas. Eu quero saber dos resultados, eu quero saber das transformações, eu quero saber das histórias de sucesso, porque isso me motiva a continuar trazendo conteúdo de qualidade, conteúdo que realmente faz diferença na vida de vocês. É incrível, você é poderosa, você é capaz de coisas extraordinárias. Nunca se esqueça disso. E agora vai lá e prova para você mesma do que você é capaz. Eu acredito em você. Agora você precisa acreditar em você também.